Olá, pessoal. O Live Entrevista hoje conversa com o Sebastião do sindicato. Ele que é vereador na cidade de Santa Rita. Restaurante Engenhos Gourmet, boa noite, um abraço. Aí tem uma comida sensacional. Robson, boa noite, seja bem-vindo, um abraço. Boa noite aí. Boa noite, Arlindo. Você está me vendo? Está me vendo? Muito bem. Tá a tela dividida, eu e você. É que você não aparece aqui como tela dividida, não. Oi? É que você aqui não aparece como tela dividida, mas se está aparecendo aí, tá ok. Diz aí que na live eu tô vendo os dois já. O pessoal que tá assistindo live, que mandaram mensagem pra mim aqui, tá vendo nós dois. Ah, então tá bom. Então só eu que não estou vendo você, dá pra gente levar a live tranquilo, tá bom assim? Tá bom, tô à disposição. Bastião, nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Sebastião Bastos Freire Filho? Só um instantinho, deixa eu aumentar aqui o som um pouquinho. Aí. Arlindo, na verdade, eu moro em não sou de Santa Rita, né? Eu sou de Aroeiras, Paraíba, tenho 60 anos, sou casado, 2 filhos, um casal, né? Eu sempre estudei em escola pública durante toda a minha vida, concluí o ensino médio, concluí metade do curso de gestão pública, não consegui terminar o restante, mas vou concluir, se Deus quiser. Trabalhei a vida inteira na indústria. Só na Alpargatas aqui trabalhei 31 anos. Trabalhei 7 anos na Avon, lá em São Paulo, quando eu comecei a militar no movimento sindical. Vim de lá para cá, entrei na Alpargatas e aos pouquinhos fui me organizando até fundar um sindicato. Sindicato esse que, dando um momento histórico aqui em Santa Rita, teve uma atuação fundamental em defesa dos trabalhadores. E com isso a gente foi ganhando espaço, sempre militando no Partido dos Trabalhadores. Nos últimos 40 anos da minha vida, eu tenho me dedicado ao partido. Sou um dos filiados muito antigo. Aqui em Santa Rita, o filiado mais antigo é Biló, que é o nosso atual presidente. E eu, com isso, com a luta sindical, acabei me envolvendo na política, onde hoje exerço o 4º mandato, excepcionalmente esse que eu entrei por decisão oficial, mas não deixa de ser mais um mandato. E aí a luta continua, eu estou lá fazendo meu trabalho, irei ser pré-candidato para a reeleição, não tenha dúvida disso. O partido está se organizando também, nós somos uma federação, PT, PCdoB e PV. Esses 3 partidos têm dialogado muito para ver de que forma a gente amplia a bancada. Porque um vereador só é muito pouco, o partido precisa estar mais forte. E sendo do PT, do PV ou do PCdoB, está de bom tamanho porque somos uma federação. Ô Bastião, você fala dessa sua luta sindical e também você ingressa na política. Como é que se deu essa migração? Claro que você não deixou o sindicalismo, mas como é que dá essa migração do sindicalismo, das lutas no chão da fábrica, como se fala, para ir para a política? Quem te motivou? Porque assim, Aline, veja só, quando eu estava na direção do sindicato e na federação, que eu também fui da Federação dos Trabalhadores do Estado da Paraíba, a gente participa de muitos conselhos. Conselho de Segurança Alimentar, Conselho de Saúde, Conselho de Moradia, Conselho de Educação. Quer dizer, a gente participa dos espaços públicos como representante da sociedade civil organizada e a gente se depara com algumas decisões que são meramente políticas. Necessidade de ter parlamentares, seja no município, seja no estado, seja a nível federal, que defendam os trabalhadores, que tenham esse vínculo, que tenham raízes em nossa categoria, em nossa classe. E, infelizmente, a gente acaba entendendo, ou felizmente, vamos dizer assim, que a nossa importância, não só como dirigente sindical, mas também como cidadão na política, a gente tem muito a contribuir com os trabalhadores.
Por isso que a gente migrou, até por necessidade de representatividade. Por isso que eu fui para a política. Eu vou chamar você de Bastinho, me perdoe a Fica à intimidade, vontade, mas é também é seu apelido. isso mesmo. Bastinho, em 2020 foi aventada a sua pré-candidatura a prefeito de Santa Rita. Inclusive, o presidente do PT municipal aqui emitiu uma nota. Mas a sua candidatura não vingou. O que foi que deu errado? Olha só, eu estava querendo não ser mais candidato a vereador naquele momento lá, e eu, juntamente com o presidente Biló, o companheiro Robson, começamos a dialogar a possibilidade de ter uma candidatura do partido, que era muito importante naquele momento. Mas, infelizmente, Arlindo, as pesquisas não eram favoráveis. A gente ia ser, infelizmente, com muito trabalho que a gente teve, lutamos bastante, mas a gente não tinha, vamos dizer assim, musculatura para uma candidatura a nível de partido dos trabalhadores. No entanto, em comum acordo com a direção do partido e com os pré-candidatos, naquele momento, nós entendíamos que a gente contribuía mais com o partido sendo candidato a vereador do que a prefeito. Tanto isso é verdade, que mesmo com a minha candidatura, a gente não fez o coeficiente, ficamos de fora. A gente só veio atingir o coeficiente depois da cassação de 4 parlamentares, por questões de gênero, e aí, refeita a recontagem dos votos, foi que o partido passou a ter uma cadeira. Mas, infelizmente, em 2020, não só para prefeito não estava viável, como também para vereador, tanto é que nós não fizemos o coeficiente. Bastinho, diante dessa sua candidatura não vingar, uma parte do PT se aliou com o Flaviano Quinto. Não é uma incoerência o PT, um partido progressista, se aliar ao filho de Marcos Odilon, Marcos Odilon que representa uma oligarquia latifundiária, não é uma incoerência, não? Como você viu isso? Veja só, a gente, após a minha desistência, nós fizemos várias reflexões para que lado nós iríamos rumar, tentamos caminhar com o pessoal, indicando o companheiro Biló como vice-prefeito, o pessoal não aceitou, e aí nós, infelizmente, apontamos um companheiro no quilate de Biló, presidente do partido, e a gente fazia uma aliança com o pessoal, mas o pessoal não aceitou, nós liberamos os companheiros para fazerem suas opções enquanto candidato, não como partido. O partido não teve candidatura a prefeito. Eu, pessoalmente, votei no professor Valdir. Outros companheiros votaram no professor Valdir. Outros votaram em Quinto. Aí é verdade. Mas o partido em si, o Partido dos Trabalhadores, não teve aliança com nenhum candidato a prefeito. Nós apenas liberamos os candidatos da gente. Sim, mas eu falo dessa... Mesmo liberando o pessoal, eu tenho o PT como um partido bastante ideológico, aí eu vi como uma incoerência, né? Me perdi a minha sinceridade, mas eu vi como uma incoerência, mesmo o partido liberando. Porque, assim, sabe, incoerente pode até ser, vamos dizer assim. Do ponto de vista ideológico, estou falando do ponto de vista ideológico. Exatamente. Entendeu? Mas pelo fato de a gente ter liberado, a gente também respeitou as opções dos colegas, né? Evidentemente, se a gente tivesse firmado uma aliança com o pessoal, com o Biló de vice, aí naturalmente a gente iria exigir o compromisso do partido e dos seus candidatos exatamente com o pessoal. Infelizmente, a aliança não vingou e a gente resolveu soltar. Só tinha uma recomendação que a gente não permitia, que era o voto no PP, que era o partido do candidato Panta, do prefeito reeleito. Por quê? Porque existe uma orientação da nacional e da estadual que nós não podemos fazer aliança com determinados partidos. Então, nós tínhamos essa condição. Não temos candidato a prefeito, a gente está liberado, porém não se vota no candidato tal, tal e tal. Essa observação a gente fez. E como Quinto estava no mesmo partido que ele estava, acho que era o MDB, se não me engano, eu não lembro aqui, se me falou a memória, ele estava no rol de alianças que a gente poderia votar. Apesar de que eu, pessoalmente, junto com outros colegas, votamos no professor Valdir. Ô Bastinho, o que é que deu errado na última eleição para você? Que você vinha de um mandato bastante operoso, bem aprovado, e, no entanto, você não consegue a reeleição. Você fazendo uma reflexão hoje, o que é que deu de errado? Veja só, nós tivemos um mandato, 2017, 2020, foi, acho, talvez o mandato que eu mais trabalhei, que eu mais produzi. Onde é que nós erramos? E aí a gente faz essa autocrítica, e a gente, no grupo nosso, que basicamente não é o mesmo,
a gente tem essa análise. O mandato, ele pode ter a melhor produção do mundo, mas ele precisa dialogar com o povo. E nós erramos, Arlindo, por quê? Porque quando eu era sindicalista, o público com o qual eu dialogava era o povo da categoria, onde eu representava, o pessoal do movimento sindical. Quando eu me aposentei, que saí do sindicato, na verdade, eu talvez não entendi a dinâmica dessa transição. Categoria sindical e as demandas do povo, do dia a dia na rua. O fato só de produzir matérias importantes não quer dizer que as pessoas estão atentas. Você tem que fazer as matérias importantes, mas tem que buscar o diálogo. Porque a nossa candidatura, diferente de muitas candidaturas, a gente não constrói 3 meses na eleição ali, chamando um bocado de cabelo eleitoral, você sabe como, Sim. e aí vão para a rua fazer voto. Nós fazemos voto com as nossas propostas, mostrando nossas posições muito claras e aquilo que a gente vai representar enquanto parlamentar na Câmara. O nosso voto, todo mundo sabe qual é. Eu não voto contra servidor público, eu não voto contra a comunidade, algum projeto de lei que vier, que seja de interesse do povo, eu estou a favor. Mas aquilo que vier de encontro à vontade do povo, mas eu podia ser base do prefeito, qualquer um eu voto contra. Isso é um voto de opinião, é um voto pessoal, é um voto de coerência. Então, por isso que a gente teve essa dificuldade. Nós não conseguimos fazer esse link entre a produção parlamentar e a comunidade, e isso hoje a gente está discutindo muito. Nós só temos só um ano para uma eleição. Como é que a gente pega essa produção que a gente produz hoje, que sinal está muito boa, e jogar para que as pessoas entendam o que é que nós estamos pensando e fazendo. Para quando chegar na eleição, a gente não ter a surpresa de ter 450 votos numa eleição de um mandato que produziu pra caramba. Dos seus mandatos anteriores, o que você destacaria como grande contribuição para os santarritenses? Primeiro, o Conselho de Segurança Alimentar, que até hoje, não é só da época passada não, ele não foi um projeto nosso, 2003, nós até hoje não conseguimos implantar o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, uma cidade carente como a nossa. Então, no primeiro governo de Lula, todas as cidades criaram seus conselhos e nós apresentamos aqui naquele momento um projeto de lei que foi criado. Depois eu saí em 2004, não voltei mais, aí ficou parado. Voltei em 2013 e continuei insistindo em recriar o conselho, não conseguimos. Voltei em 2017, não consegui também e agora estou tentando. Vai haver agora a Conferência Municipal de Segurança Alimentar, que inclusive foi adiada exatamente pela falta do conselho, porque não se pode realizar uma conferência quando não se tem um Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então a gente vai insistir novamente com isso aí, para ver se o prefeito entende a necessidade de ter o conselho. Conselho não só de segurança alimentar, mas nós defendemos e lutamos muito pelo Conselho de Juventude, nós defendemos o Conselho de Cultura, todos esses órgãos, todos esses espaços que são da sociedade civil organizada, a gente fica discutindo e querendo participar, porque é ali que o povo tem que estar lá. São espaços deliberativos. O Conselho de Saúde é quem discute a saúde do município. Talvez a comunidade nem tenha noção da importância de ter vereadores que se preocupem com os conselhos, porque é lá que vai se discutir a política de saúde. Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Merenda Escolar, Conselho Municipal de Assistência Social, tudo isso. Aí vem o que mais? Política para as mulheres. Nós apresentamos recentemente agora, depois de ter voltado, 5 projetos importantíssimos em defesa das mulheres. O mais importante deles, nenhum cidadão ou cidadã será nomeado para cargo comissionado ou contratado se ele foi condenado pela Lei Maria da Penha. Isso é mais do que justo. O sujeito que foi condenado, transitado em julgado, ele não pode estar em cargo público, cargo de confiança ou contratado, se ele é uma pessoa que agride mulheres. Então esse é um deles. O outro é a importância da participação das mulheres na política. Nós temos que incentivar. O nosso partido, a nossa direção é metade homens, metade mulheres. E nós preservamos isso a cabo, porque nós entendemos que lugar de mulher é aonde ela quiser. Entendeu, irmão? Bastinho, você é fruto das lutas democráticas. Então eu pergunto para você, o que é democracia? Para você? Democracia, para mim, Arlindo, é os conselhos estarem funcionando plenamente, que infelizmente eu não vejo assim. É os sindicatos fortalecidos, é a imprensa independente, não é a imprensa marrom, não. É a imprensa que expresse a verdade. É o cidadão poder trabalhar
trabalhar e ter um salário digno. É o servidor público ser respeitado. É as empresas produzirem, ganharem seu direito, dinheiro, mas respeitando os direitos dos trabalhadores. É os governantes zelarem pelo erário público. Tudo isso é democracia. E, acima de tudo, o respeito aos direitos humanos. Direitos humanos que a imprensa marrom distorce. Ninguém é defensor de direitos humanos para defender bandido. Nós defendemos a vida, nós defendemos o emprego, defendemos a saúde. Isso é direitos humanos. Isso é democracia. É o voto livre, não o voto de cabresto. É o voto que o cidadão acompanha um determinado político, confia nele e vota. E nós sabemos que na prática não é assim. Vai ter agora eleição para conselho tutelar. Eu estou muito triste, não é democrático. Vai ser uma campanha de vereador, um salve quem puder. Conselho tutelar é para garantir e assegurar o direito das crianças. Não é uma disputa ferrenha de quem quer ganhar, de quem pode, de quem está com o melhor vereador, de quem tem o melhor investimento. Eu, pessoalmente, estou muito triste com essa campanha de conselheiro tutelar. Então, no meu entendimento, meu modesto entender, democracia é isso. É a vida plena, é o respeito aos direitos. O meu direito vai até o do outro, começa. E assim, vice-versa. Eu não posso falar tudo o que eu quero. Isso não é democracia. Tem uma tal de uma máxima aí que alguns falam, que democracia, você diz o que você quiser. A lei tem parâmetros para a gente falar dentro do que está prescrito na legislação. Eu não posso lhe xingar de tudo que eu quiser. Por quê? Porque você tem seus direitos e eu tenho que lhe respeitar. E assim é para qualquer cidadão. Ô Baixinho, para defender o governo de Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, o Lula falou em democracia relativa. O que você achou da declaração do presidente Lula? Eu vou, antes de falar na declaração de Lula, nós temos que entender o que passa a Venezuela. O que é a Venezuela? Nós temos que entender que a Venezuela é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Quem está de olho nesse petróleo? Os Estados Unidos e a União Europeia. Por que Dilma caiu? Dilma caiu não é porque ela era desonesta, Dilma caiu não é porque ela era má governante, Dilma caiu por causa do pré-sal. Dilma caiu porque a Polícia Federal podia investigar, inclusive os companheiros do PT. Quer dizer, a Venezuela tem que estar num beco sem saída. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se eles se abrirem para o mercado, tal mercado, como os Estados Unidos quer, eles vão ter que entregar o petróleo que eles têm e vão morrer de fome do mesmo jeito. Se eles resistirem como estão resistindo, tem um embargo. Quer dizer, de um jeito ou de outro, o povo venezuelano sofre. Não é à toa que aqui nas ruas de João Pessoa está cheio de venezuelanos com uma plaquinha. Me dê uma esmola, pelo amor de Deus, sou venezuelano. É uma crise sem precedentes que o país passa em função do petróleo que os Estados Unidos é louco para pegar. Se eles pegarem, o povo continua com fome, e se eles não pegarem, tem um embargo. E aí aparecem alguns governantes que às vezes não fazem como deveria fazer, de forma democrática, as boas relações com o seu povo, porque também, Caboclo, a gente tem que entender o seguinte. Aqui no Brasil, de forma democrática, Michel Temer entregou o pré-sal. De forma democrática, Bolsonaro entregou a nossa maior matriz energética, que é a Eletrobras. A Eletrobras. Entregou 2 refinarias de petróleo. Você está entendendo? Então, essa forma democrática, muitas vezes, não é boa, não. A gente tem que ter a democracia acima de tudo, mas aos traidores, a lei. É por isso que, no caso da Venezuela, tem muitos entreguistas lá querendo de todo jeito que o petróleo venezuelano vá para os Estados Unidos. Aí a imprensa, naturalmente, distorce que Maduro é ditador, que Hugo Chávez era ditador, mas o petróleo está lá e eles não podem comercializar, eles não têm relações comerciais com ninguém e o país é vivendo daquele jeito. Só um exemplo, a Cuba. Os veículos de Cuba são dos anos 50, dos anos 40, que o pessoal lá fica trocando peça, para que os carros possam funcionar. E olha que Cuba, com todo esse embargo que ela sofre, tem a melhor medicina do mundo, tem a melhor educação do mundo. Por quê? Porque eles focaram em educação e saúde. Talvez a Venezuela precisa ter um foco. O que é que eles querem com o pouco que eles têm lá, com todo o embargo? A Venezuela tinha uma reserva de ouro que era guardada na Inglaterra. O que aconteceu? A Inglaterra foi e tomou o ouro, a Venezuela perdeu o ouro. Mas o ouro não era de Maduro, o ouro era da Venezuela. Os Estados Unidos
junto com a Inglaterra, não podia fazer isso. Tomar um patrimônio do povo, que se é do governo, é do povo. Um patrimônio do povo venezuelano. Então, eu acho que Lula quis dizer o seguinte, em determinadas circunstâncias, a democracia ela é muito importante. Mas, vamos ser sinceros, o que é que o PT fez no governo de Lula e de Dilma? Todo procurador-geral da República ou ministro do Supremo era indicado sem anuência pessoal do governo. Por exemplo, procurador-geral, o Ministério Público se juntava lá e dizia, olha, a gente quer fulano. O governo ia lá e indicava, passava no Senado e era nomeado. Só que, de repente, a gente tinha um adversário. O que se fizeram com Dilma e com Lula, procuradores-gerais da República, é um ato criminoso. Você querer condenar alguém sem prova. Então, foi mais ou menos isso que o presidente quis dizer. A democracia ela é importante, mas para os entreguistas, a lei. Vamos continuar com o PT de forma partido nacional. O PT e seus filiados, eles condenam as ditaduras de direita. No entanto, eles não têm essa mesma ênfase em criticar as ditaduras de esquerda. Eu posso citar Venezuela, Cuba, qual que dá em Chico? Não deve dar em Francisco, não? Deve sim. Agora, olhe bem, você imagina, faça um raciocínio bem lógico, o que seria 4 anos a mais de Bolsonaro aqui no Brasil. Você já pensou? Nós iríamos entregar o resto do petróleo. Mas vamos tratar dessas críticas e dessas condenações genéricas. Condenar as ditaduras, claro que eu defendo a democracia e qualquer ditadura, para mim, é condenável, seja de direita, seja de esquerda. Vamos para o papo. O que eu falo é o seguinte, no entanto, o Partido dos Trabalhadores e os seus partidos de esquerda, eles relutam, e na maioria das vezes não condenam as ditaduras de esquerda. Mas vamos eu citei Cuba, Venezuela, a Nicarágua com Ortega, que não tem alternância de poder. Não está na hora também de criticar todas as ditaduras, não, esses Mas deixa eu confirmar, assim, quando eu falar, você me pergunta. Olha só, o que é uma ditadura de direita e o que seria supostamente uma ditadura de esquerda? A ditadura de direita é usar a força contra o povo. Contra o povo. O povo morrendo de fome. Olha, nós saímos do governo Dilma em pleno emprego. Bolsonaro entregou, e olha que não é ditadura ainda não, ele estava criando uma ditadura, ele estava trabalhando, preparando um terreno para uma ditadura. Não conseguiu, graças a Deus. De repente, nós temos aí hoje 33 milhões de famintos no país. Nós estávamos num governo democrático popular em pleno emprego. Veja só, aí entra um governo democrático que vinha preparando um golpe de Estado para jogar o país numa ditadura. O que é que eles fizeram? Jogaram o povo na miséria, quebraram o país. Por exemplo, vamos pegar a ditadura da Polônia. Lá, pelo menos, eles estão preservando a estrutura do país. Essas ditaduras de esquerda que você chama, o maior esforço desses camaradas não é contra o povo, é para segurar o patrimônio nacional. Isso a imprensa não fala, Arlindo. A ditadura de esquerda, o que eles mais fazem é tentar preservar o patrimônio nacional. Por exemplo, o que é que Lula não quer que aconteça de jeito nenhum? Que o petróleo saia daqui para o comando dos Estados Unidos, que é o que o Bolsonaro fez. O que é que Maduro, que se chama ditador, não quer de jeito nenhum? Que os Estados Unidos, que é o xerife do mundo, para roubar o que é dos outros, porque onde eles botam a mão, eles desgraçam. Por exemplo, a China. A China, em breve, será um país maior do que os Estados Unidos. Sem dar um tiro em ninguém, sem atacar ninguém e ainda dando de comer a 1.450.000.000 de habitantes. E lá não tem a fome que tem nos Estados Unidos. Quer dizer, o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, que é uma democracia, está lá um monte de gente passando fome. Lá na China, que é o Partido Comunista Chinês, o povo está vivendo melhor do que nos Estados Unidos. Está vendo a diferença do que é uma suposta ditadura comunista e uma suposta democracia capitalista? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu prefiro um ditador que pense no povo, eu prefiro, sinceramente, eu não tenho medo de dizer isso não, mas não quero um democrático que lasque o povo. Assim é muito bom. Mas a alternância de poder não é importante. Não, aí é fundamental. Aí é fundamental.
Ninguém pode se perpetuar no poder porque está errado. Toda ditadura de mandato que não termina está errado. Tem que ter votação livre, sem ser voto de cabresto, nem voto comprado. Que é importante. Você imagina, Bolsonaro despejou na reta da campanha, nos 3, 4, 5 meses da eleição, 300 bilhões de reais em dinheiro, Bolsa Família, auxílio gás, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, abrindo mão de impostos. Você imagina o que é 300 bilhões de reais? Perdeu a eleição, porque o povo não queria ele de jeito nenhum. Então, veja só, isso aí foi uma eleição desproporcional. Está errado. A condição que teria que ter o candidato que está no poder, que o que está no poder já leva vantagem, deveria ter minimamente a condição para o adversário. Mas despejar dentro de um país 300 bilhões de reais, quando agora está aí a bronca para Lula resolver. Aí vem greve de prefeitos, que eu nunca vi na minha vida greve de prefeitos, querendo que o governo federal repasse aquilo que Bolsonaro gastou lá atrás. E Lula, em boa hora, está repassando. Lula soltou 2 vídeos essa semana, um terça e um ontem, que nenhuma prefeitura do país terá redução de receita em 2023. Eu ainda quero saber se os prefeitos vão fazer greve com a receita maior do que a do ano passado. Vou falar a parte histórica aqui, quando você fala essa questão dos partidos de esquerda, das ditaduras de esquerda, eu só vou relatar os fatos e não me entenda como um embate aqui. Meu papel aqui apenas levar o que você pensa. Não quero que fique parecendo um embate. Mas Cuba, por exemplo, não existe alternância de poder e também existe perseguição aos opositores. A China também existe um partido único, mas também existe perseguição às minorias lá da província de Xinjiang. Então, estou apenas colocando fatos que são apresentados nas ditaduras de esquerda e vou reforçar que eu refuto qualquer ditadura. E também na Nicarágua, que é o Ortega, há perseguição a igrejas, a opositores também. Só para colocar os fatos como realmente eles são e não ficar parecendo que eu estou num debate com o senhor, tá bom, vereador? Fica à vontade, o debate é salutar, a troca de ideias. Isso é democracia, que é o mais importante. É você poder expressar seu ponto de vista, me questionar, e eu, como cidadão, como parlamentar, como político, como partidário, ter os meus argumentos de forma respeitosa, isso é o mais importante. Que pena que o governo anterior não tinha respeito pela boa conversa, não respeitava as mulheres, muito menos as minorias, os negros e a comunidade LGBT, que é a mais P, que nós temos um profundo respeito e admiramos muito. Inclusive, nós estamos apresentando um título de cidadão santarritense para uma cidadã, uma mulher trans, aí de Várzea Nova, que chama-se Bichart, que tem 215 mil seguidores na sua página. Foi minha aluna ela. Hoje é o nome que leva Santa Rita para o Brasil inteiro e ninguém lembra. Nós estamos apresentando um título, já que ela é de João Pessoa, mas veio novinha aqui para Santa Rita, nós vamos apresentar esse título. Merecidíssimo, respeitadíssimo. Hoje tem shows no Brasil inteiro com casas lotadas, com ingresso pago. Isso para nós, sabe, Arlindo? Eu acho que na Câmara, não sei se os vereadores vão entender isso de forma, sabe, muito tranquila, porque é uma pessoa que enaltece o nome da nossa cidade. Sim. E outra coisa que eu estou fazendo também, só cortando um pouquinho aqui da questão política, ditadura, Santa Rita, como qualquer cidade, tem sua história. De repente eu pergunto, quem foi Antônio Teixeira? Quem foi Antônio Joaquim de Moraes? Quem foi Heraldo Gadelha? Você está entendendo? Quem foi Oildo Soares? Talvez os jovens de hoje não saibam. Eu estou propondo na Câmara que a cada mês nós façamos uma homenagem a essas figuras que, num passado recente, estiveram vivas aqui, contribuindo de um jeito ou de outro com o nosso município. O primeiro nome que nós propusemos na Câmara e está para ser marcada é uma homenagem a Antônio Teixeira, que dá nome à Câmara. Foi prefeito, foi vereador aqui da cidade, e a gente vai homenagear não só a figura, como seus familiares. Eu gosto muito de história, eu não tenho formação nenhuma, mas eu acho que um município, um estado, um país sem história é sem referência. Eu estou defendendo, e aprovamos um requerimento, e eu vou correr com esse requerimento na mão para cima e para baixo, é a criação de um museu público municipal.
para contar a história da nossa cidade. E esse museu cairá muito bem se for onde é a cadeia pública aqui do município. Hoje tem uma cadeia que é um prédio histórico, sabe, sem serventia. Nós temos que pegar os detentos que estão ali, transferi-los para o presídio padrão, e ali não precisa reformar, não. É só uma boa pintura que ali vira um museu público, uma coisa fantástica, para que os nossos filhos, netos, bisnetos, um dia possam ir lá no museu e olhar a nossa história. Lá de onde nós viemos, até chegarmos aqui, e o nosso futuro. Eu gosto muito disso. E também um teatro público municipal. Teatro é cultura. Nós temos que ter um teatro. Inclusive, está na proposta de governo do atual prefeito, a construção de um teatro. Mas eu acho que um teatro ele não pode ser qualquer prédio. Ele tem que ter uma conotação histórica, alguma coisa bacana, que chame a atenção, visto de quem está indo para lá, voltado para a nossa cidade, os interesses do nosso povo, a história do nosso povo. Eu penso muito nisso, sabe, Carlinhos? E eu não tenho muita formação, não. Minha vida de 38 anos de trabalho foi dentro de fábrica, e a gente que trabalha em fábrica tem pouco tempo para estudar, até porque a gente entra às 7 da manhã, 6 da manhã, não tem hora para sair. Só sai quando a produção acaba, e você imagina o que é uma fábrica. Eu quero mandar um abraço aqui para Fernando Abreu, ele que é lá de Serra da Raiz, ele que é diretor de um curta-metragem chamado Alvará, que foi selecionado para o Festival Aruanda e também está em outros festivais nacionais. Então, um paraibano que com o filme está ganhando o cenário paraibano e o cenário nacional. Então, Fernando, um abraço e eu lhe desejo todo o sucesso possível, Fernando. Bastinho, eu também quero lhe elogiar pela essa parte histórica que você tá buscando. Eu acho também que outro prédio que seria bem aproveitado para o museu seria a sede da prefeitura, né, que ali praticamente não está sendo usado. Exatamente. Mas de antemão, parabenizo, que eu acho que a cultura é fundamental. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Agora... Fica à vontade, Arlindo. Se quiser, vamos conversar mais. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tirei a noite hoje para você, viu? Não sei se é o tempo aí como é que é. Para mim, eu gosto de conversar, me sinto muito bem. A gente vai conversando. Quase como diz Lula. Quase como diz Lula. Para mim não tem pergunta difícil. Se eu não souber, diga que não sei. Isso é bom para a gente conversar. E o mais importante é levar o que o político pensa, suas ações, que quem ganha não sou eu, não é o político, quem ganha é o eleitor. No caso aqui, são os santarritenses. Ô Bastinho, você é um sindicalista, e no governo Temer, a contribuição sindical obrigatória foi retirada na reforma trabalhista. E o Supremo Tribunal Federal agora disse que poderia ser cobrado obrigatoriamente, e também o ministro do Trabalho, Marinho, quer que volte esse imposto sindical. Como é que você vê isso? Nós estamos, como nós falamos, nós estamos numa democracia. Então, eu escolho ser sindicalizado ou não. Mas como é que você vê essa contribuição obrigatória? Deixa eu fazer uma observação aqui, Arlindo, que é para contextualizar. Veja só. Sim. Existem os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos patronais, que é o sindicato dos patrões. Essas categorias, por exemplo, calçados, que eu representei durante muitos anos. O sindicato dos calçados, dos trabalhadores, sempre se reúne com o sindicato patronal das empresas de calçados para discutir as relações de trabalho dos seus colaboradores. Sim. Veja só, a imprensa não fala. O sindicato patronal paga religiosamente o seu sindicato para poder transformá-lo em sindicato forte. Por outro lado, a imprensa joga essa questão das taxas sindicais para o sindicato de trabalhadores como uma coisa ruim, não pode descontar, o trabalhador tem que pagar, porque quando ele não paga, o sindicato fica fragilizado. Vou te dar um exemplo. Com a reforma trabalhista de Temer, o movimento sindical no Brasil praticamente fechou as portas. Por quê? Porque eu vou ser muito sincero com você. O trabalhador, para ele sair de casa, da casa dele, ele larga do trabalho, 5 da tarde, cansado, para ir lá no sindicato pagar a mensalidadezinha dele, ele não vai não. Você está entendendo? Uhum. A própria CUT, na qual eu fui filiado a vida toda, a CUT ela é contra o imposto sindical e ele foi abolido. O que o Supremo Tribunal Federal está ressuscitando agora é a contribuição assistencial, que é para assistir o sindicato, manter o sindicato, e que pode ser descontado de sócios e não sócios, desde que eles autorizem. Tem mais essa ainda. Então, a imprensa passa um pouco distorcida. E te digo mais, sindicatos como o que eu trabalhei, o que eu defendia, é muito simples. Por mais que a gente aprovasse o desconto de todo mundo,
A empresa pegava os ônibus, enchia de gente, levava para o sindicato para não pagar. Simples assim. E ninguém pagava. Quer dizer, a gente tinha o direito de cobrar, mas o trabalhador também tinha o direito à opção de não pagar. Como a gente não tinha ônibus, nem tinha o poder de caneta, dizer, olha, vamos lá para o sindicato para não pagar, a gente só tinha que abonar o companheiro dizendo que não queria pagar. Por mais esforço que a gente tivesse de buscar um melhor salário, de buscar melhores condições de trabalho, defender um bom plano de saúde, mas infelizmente, como eu falei, antes da reforma de Temer, tinha o imposto sindical obrigatório e tinha a contribuição assistencial voluntária. Quer dizer, a gente autorizava o desconto para todo mundo, mas esse todo mundo também poderia ir lá no sindicato e dizer que não quer pagar. Então, o imposto sindical está fora, mas o Supremo está devolvendo a condição de descontar a contribuição assistencial desde que autorizada. O que é que vai acontecer? Aquele sindicato que faz as vontades do patrão, todo mundo vai pagar obrigado, até porque o coitado do trabalhador, ele não tem a folha na mão, quem faz a folha é o patrão. Esses vão pagar para o sindicato. Aquele sindicato que luta, vai todo mundo para o sindicato para pedir o não desconto. Mas, paciência, né? Deu para entender mais ou menos, não deu? Sim, claro. As suas explanações tá perfeita. É o público que faz. Assim, é o que eu sempre digo: o público é quem vai fazer o seu julgamento. Não cabe a mim. Mas, Arlindo, pra gente rir aqui, pra gente rir. Entendeu? Dava uma dor de cabeça na gente, rapaz. A gente lutava, reunião, carro Eu sei de som, disso. assembleia. Aí conseguiu o melhor aumento da Paraíba. Teve um momento aqui em Santa Rita que João Pessoa tinha um salário na indústria, Santa Rita tinha um salário maior e Campina Grande menor. Então ficou até meio que ruim para a gente, porque a gente estava ganhando mais do que João Pessoa e Campina Grande, porque o sindicato era mobilizado. Lá em João Pessoa, o sindicato era meia boca, a empresa descontava do pessoal e dava para o sindicato. Em Campina Grande, do mesmo jeito, e aqui ninguém pagava. A gente ficava lá coçando a cabeça para linchar as contas do sindicato, que a gente tem funcionário, a gente tem advogado, a gente tem contador, água, luz, telefone, transporte e energia, né? Quer dizer, a gente tinha as contas e ficava abacaxi para pagar essas contas e o trabalhador com o melhor salário da Paraíba. Veja só a situação. É só lembrar. Mande braço aí, meu amigo. Estou à disposição, viu? É só lembrar as pessoas que essa nossa live ela vai ficar no meu Instagram e depois eu vou postar ela no canal Cipuada Nordestina. Já pedindo aquelas pessoas que não são inscritas no canal, É no YouTube? vão lá, se inscrevam no canal. Tem bastante coisa lá no canal Cipuada Nordestina. No YouTube? Isso. Vai ficar também no YouTube. Nossa, Tanto aqui no Instagram, mas no YouTube. Eu vou até me inscrever lá. Agora vamos para... o vereador Alisson aqui está aproveitando o espaço para fazer uma menção ao senhor como um brilhante parlamentar. Então, já deixo aqui um abraço também para o vereador Alisson que está nos acompanhando, Bastinho. Ele é modesto demais, rapaz. Alisson é um cara inteligente, uma pessoa com quem eu estou convivendo agora, mas eu tenho uma admiração muito grande por ele. Eu tenho uma coisa interessante, Arlindo. Alisson, a situação, eu sou oposição, mas vai terminar o mandato e eu tenho respeito por ele e ele por mim. Pronto, Anésio Miranda. Eu nunca tive aliado de Anésio, e a gente tem uma boa relação. Anésio sempre é situação e eu oposição. Mas eu costumo preservar o respeito. E, sim, principalmente, a posição política do camarada. Porque se o camarada é situação, ele tem uma posição política. Se eu sou oposição, eu tenho uma posição política. A gente se respeitando, a gente vive 100 anos. Situação e oposição. E nunca nada para o lado pessoal, de forma alguma. O debate é de ideias e de projetos. Tem que ser sempre assim. Um amigo que eu deixei aqui na terra, deixarei, né? No caso, ele já se foi, eu estou por aqui ainda, é Severino Maroja. Fiz uma oposição dura a Severino Maroja. E construí uma amizade com ele pós-mandato. Ele saiu do mandato, eu também saí e ficamos amigos. Você vê que coisa, né, rapaz? Bastinho, agora vamos para a nossa política local. A gente fez uma explanação mais geral da sua vida. Daqui de Santa Rita, rapaz. Vamos para cá que é melhor. Vamos agora para a política local. Como é que análise você faz dos governos Panta 1 e 2, que já está terminando 2? Eu, como oposição, sou suspeito em falar, né? Eu tenho uma série de restrições ao governo Panta pela falta de diálogo, pelo carinho, trato com os movimentos sociais, sindicato, associações, a classe política, tudo isso, qualquer gestor tem que ter um cuidado, não trabalhar com o fígado. A gente tem que trabalhar também um pouco com o coração. Então, eu tenho essa dificuldade de compreensão do governo Panta. Por exemplo, ele tem feito reformas nas praças da cidade toda, bacana, mas a comunidade não é ouvida. Por exemplo, eu estou
eu moro aqui do lado, no conjunto Tibirium, tem uma pracinha chamada Pracinha do Seu Gabriel. Essas árvores que tem ali, se vier uma reforma e derrubá-las, para nós aqui da comunidade tem uma simbologia. Foi Seu Gabriel, o primeiro morador da pracinha, que junto com a gente, que era tudo menino, plantou aquelas árvores. Então até hoje eu caminho na pracinha olhando para as árvores que eu ajudei a plantar. Você imagina amanhã ver a motosserra, zup, derrubar a árvore. Eu plantei, junto com meus colegas aqui, com o Seu Gabriel, que faleceu, aquelas árvores. Eu imagino que em outras praças por aí tenha acontecido isso. A comunidade, num passado recente, plantou, cultivou, aí vem uma reforma sem nenhuma discussão e passa o rodo, acabou, derrubou. Eu acho que o que falta no governo Panta é tirar um pouco o fígado do lado, deixar de lado e trabalhar mais com o coração. Olhar melhor, com os olhos, sabe, mais tranquilo, mais sereno para a comunidade. Ele costuma fazer reforma em todo canto e, ao mesmo tempo, se mexe em todo canto. Eu acho que a gente tem que começar, tem um meio e tem um fim da obra. Não precisa esticar a obra a vida toda. O Hospital Infantil, por exemplo, ele começou em 20 de março de 2020. Já estamos indo para 2024 e o hospital não termina. Por que não termina? Porque não é prioridade. Tem que ser prioridade. O hospital é prioridade. Então, eu, na ótica, se fosse gestor, e a comunidade tem essa compreensão, não tenho dúvida disso, é muito melhor terminar um hospital e fazer ele funcionar do que ficar arrastando obra aí até chegar a outra eleição e usar aquela obra para eleição. Eu tenho essa dificuldade. Eu pessoalmente, tenho assim, restrição à forma como o Panta trabalha, porque ele trabalha com fígado. Ele não trabalha. Ele é cardiologista, mas ele não trabalha com coração, não. Eu tenho essa dificuldade. Ô, Baixinho, dentro disso, qual é a área que você colocaria como desastrosa no governo Panta? A educação, a infraestrutura? Que área você colocaria como desastrosa? Rapaz, eu diria, por ser médico e a primeira-dama médica, eu acho que eles deveriam deixar uma marca na saúde. Então, claro, tem áreas melhores, áreas piores, mas eu acho que pelo fato de ter formação na área de saúde, ambos, tanto a deputada como o prefeito, eles deveriam priorizar a saúde, que tem inúmeras deficiências, o reclame é geral, e eu faria todo um trabalho, naturalmente, na cidade, que todas as áreas têm que ser movimentadas, mas pelo fato, é como eu sou sindicalista. Por exemplo, eu fui secretário de Netinho, governo desastroso, meu amigo Netinho. Todas as secretarias tinham salário atrasado. A que nós administrávamos não tinha salário atrasado. Por quê? Você imagina, eu, secretário, sindicalista, com salário atrasado. É melhor entregar a secretaria, não é? Então eu tinha um foco como secretário. Netinho, às vezes, tinha outras contas pagadas, não. Paga salário, porque salário é sagrado. Depois do salário, nós vamos ver o que a gente paga. Aí a gestão foi se complicando, acabou virando aquele cu de boi, porque queria se fazer tudo ao mesmo tempo. E não tem como se fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho o seguinte, que o foco da gestão de Panta, no meu ponto de vista, deveria ser a saúde. Mas como ele optou por fazer outras opções, foi reeleito com o trabalho que ele... Apesar de ter perdido 20 mil votos de uma eleição para outra, tudo bem. Eu respeito a posição dele, não concordo, mas vida que segue, né? E aqui, vereador, eu como professor, mais uma vez eu vou fazer um apelo em nome de um aluno do município, ele é surdo, e vai terminar o ensino fundamental, ser um intérprete de Libra em sala. Então, eu faço já gravei um vídeo fazendo um apelo à Secretaria de Educação e ao prefeito, mas parece que eles são insensíveis a isso, e até agora o aluno está terminando o ensino fundamental, sem ter um intérprete de Libras em sala. E você já imaginou o dano que será esse aluno quando chegar no ensino médio, sem ter tido um intérprete que faria a ponte entre o professor e os conteúdos, já que ele não escuta. Então, eu faço mais uma vez o apelo à Secretaria de Educação e para os vereadores também de situação que vá até o prefeito e também busque essa grita desse aluno, do qual aqui eu faço mais um apelo para que esse aluno seja atendido por um intérprete de Libras em sala de aula. Reforço seu pedido, Arlindo. Eu vou, inclusive, tocar nesse assunto na Câmara, na próxima sessão, porque está havendo algumas demissões na cidade, acredito que para conter despesas, mas eu acho que nesse aspecto, para as crianças que têm essas patologias, tem que haver o tal do coração, não o fígado. Eu sei que é preciso economizar, é preciso equacionar as contas, mas eu acho que nesse momento, em se tratando de saúde e de criança, não tem fígado, tem que ser coração mesmo. A gente tem que ser um paizão mesmo. Eu sei que administrar, muitas das vezes, tem que se administrar
não com os números, mas faz como diz Lula, as pessoas não são números, são gente. Né? A gente tem que ter muito cuidado, sabe? Uma sensibilidade muito grande. Eu até reduziria o volume de obras para poder levar recursos para a saúde e para a educação. Essa é a minha visão. Por isso que eu sempre falo, não usar muito o fígado, usar mais o coração. Ô, vereador Bastinho, você está há pouco tempo na Câmara, você retorna através de cassação de outros vereadores, mas você sempre foi um agente político. E que análise você faz do trabalho legislativo dos vereadores? Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu achei até, de fora a gente tem uma visão, quando chega lá, o que falta, na verdade, é mais divulgação. Mas essa legislatura, nem parece ser, mas ela tem uma produção boa parlamentar. Eu tenho acompanhado, porque eu gosto muito de acompanhar a produção de cada parlamentar, até para ver onde é que eu vou me inserir. Eu faço isso naturalmente. Você imagina que eu peguei o barco andando, não é verdade? Então eu não posso sair botando tudo que eu imagino, porque de repente já tem na matéria, eu vou passar o mico. Isso aqui já tem. Então eu tenho analisado todas as proposituras dos vereadores, não vou citar nomes, que é para não ser injusto com um ou com o outro, mas nós temos boas ações, bons projetos. O que falta mais é um pouco de senso crítico, sabe assim? O vereador tem um pouco mais de discernimento da sua importância. Ele põe a matéria é importante, mas ele às vezes não cobra a execução dela, vamos dizer assim. Ele esbarra em algum detalhe técnico, alguma coisa, mas por exemplo, eu pego um requerimento, eu pego um projeto de lei, eu vou até o fim com ele, e às vezes o colega tem a boa ideia, tem a percepção da importância daquele projeto, mas as coisas às vezes não seguem. Mas eu te digo, sem medo de errar, a produção legislativa é muito boa. Eu acompanho para e passo cada um, que é para não me perder, como é que as coisas estão tramitando. Vereador, eu sei que o senhor vai dizer que é muito cedo, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Ricardo Coutinho, será candidato pelo PT a prefeito aqui em Santa Rita? Eu vou te responder de forma bem sucinta, até porque, assim, dentro da instância partidária, a gente ainda não discutiu para bater o prego e virar a ponta. Eu entendo que a candidatura de Ricardo Coutinho aqui em Santa Rita para o Partido dos Trabalhadores é excelente. Nós só temos a ganhar. Porque a gente nunca teve no partido um nome com capacidade de musculatura para a disputa. A gente sempre tentou alianças aqui e acolá. Eu não me lembro se aliás, a gente nunca elegeu um prefeito. A gente votou recentemente, até 20 anos para trás, em Laércio Romão, Serlau Gadelha, Bernardino, ficamos sem candidato, Adonis, nós votamos também, e tudo isso a gente sempre sendo derrotado. Com a vinda de Ricardo para cá, olha que se você pegar aqui toda a região metropolitana, a votação de Ricardo, a maior expressividade dela foi em Santa Rita. Eu acredito que é com base nesses números, e ele tem serviço prestado, não precisa esconder, todo mundo sabe disso, Hospital Metropolitano, barragem de nível, a pista que liga a BR-101 a Forte Velho, o início das obras do Tomás Mouro e de Rosa Luxemburgo em Vazia Nova, a infinidade de obras que ele tem. Então, isso aí o cacife, dá cacife para uma disputa eleitoral. É fácil? Não sei, só vendo. Mas para o partido é bom, porque ele tem musculatura, isso vai nos ajudar a puxar 1, 2 vereadores tranquilamente, eu não tenho dúvida disso. Como vai se dar essa relação dessa candidatura? Eu ainda não sei, até porque o partido, eu não posso aqui falar em nome do partido, até porque quem fala é o presidente, nós da executiva podemos opinar, criticar, sugerir, mas o nosso representante oficial é Biló, e ele ainda não chamou esse debate. Na hora certa ele vai chamar e nós vamos discutir. Mas no seu feeling de político, há grandes possibilidades de Ricardo Coutinho vir? Eu acho que ele é candidato. Eu acho, viu? Por uma questão simples. Ele ganhou muito bem aqui para o Senado, perdeu em todo canto por aí, e ele tem serviço prestado em Santa Rita. Então, se ele tem serviço prestado, e até vi um vídeo dele aí, pequenininho, que no vídeo ele dizia muito claramente as obras que ele realizou em Santa Rita, e essas obras lhe qualificaria como pré-candidato com condições de disputa. Não vi nenhuma pesquisa ainda, não sei, mas, repito, não foi discutido no PT ainda aqui em Santa Rita, em breve será, mas eu acho que ele é um candidato com musculatura para a disputa. Isso aí eu não tenho dúvida. Bastinho, política é dinâmica, política é aliança. Qual a possibilidade do PT se aliar com o PANTA? Olha, nós vamos caminhar, por exemplo, quais são os partidos hoje que a gente já dialoga hoje?
PT, PCdoB e PV, somos uma federação. Estávamos dialogando com o PSB, mas deu uma esfriada. Tem o PDT que está chegando aí, a gente pode dialogar e já abrir o canal. O MDB, do senador veneziano, a gente tem conversado com esses partidos. O Republicanos, temos conversado. Deixa eu ver se eu não estou sendo injusto. Republicanos, MDB, PDT, PCdoB, PV, PT, esses partidos têm conversado. Daqui pode sair uma candidatura a prefeito. Você quer ter um leque de quase 8 partidos. Quer dizer, aqui já dá um caldo bom. E com relação ao governo Panta, a gente vai esperar o nosso partido discutir. Eu acredito que a gente vai caminhar por esse bloco aqui. PT, PCdoB, PV, MDB, Republicanos, essa turma aí. Eu acho que é por aqui que a gente caminha. Certamente a gente não vai caminhar com um projeto de eleição do candidato do prefeito. Bastinho, o vereador de Pombal hoje, Marcos Bandeira, ele disse que os professores não trabalhavam. O que o senhor achou dessa declaração? O professor não trabalha? Sim. Rapaz, eu lamento, talvez o cidadão não tenha noção do que é ser professor. Eu não tenho noção, mas eu já estudei. Professor nada mais é do que um abnegado. Professor é um sacerdócio. É alguém que ama a profissão, que muitas das vezes, sem condições de trabalho, muitas das vezes doente, mas pelo amor que ele cria com a relação aos alunos, com a forma de aprendizado que eles estão tendo a partir do seu ensinamento, eles estão ali trabalhando. A gente tem que respeitar, buscar meios de proteger e de melhorar as condições de trabalho do professor, seja em que nível for, municipal, estadual e nacional. Dizer que um professor não trabalha, isso é de uma insensatez, isso é de uma ignorância. Eu não vou dizer outros nomes aqui para não ser chato e talvez cometer alguma gafe, mas eu tenho um profundo respeito. Me lembro como nunca, Dona Zulmira, minha primeira professora, quando eu era pequenininho, eu não sei nem como é que era o nível daquela, se era pré-escolar, nem como é que era. Mas Dona Zulmira, eu tinha um carinho, um respeito por ela. Professora Helena Isara Guerra, eu era menino aqui no Isara Guerra, que hoje é Antônio Ferreira Nunes. Quer dizer, você vê como a professora fica na cabeça da pessoa. Dona Zulmira, a primeira, e Helena Isara Guerra, que faleceu, que virou o nome da escola, que é aqui eu estudei aqui do lado da minha casa. Veja só como a profissão de professor é importante. Então, um cidadão investir de um parlamentar mirim numa Câmara de Vereadores, ou se for uma entrevista, dizer que o professor não trabalha, sinceramente, acho que comentar é até duro, viu? A gente tem que lamentar e dizer professor é um abnegado, é um sacerdócio, é um amor pela profissão. Que muitas vezes muito mal pagos, sem condições de trabalho, mas estão ali, doentes, muitas das vezes, lutando e trabalhando. Na verdade, ele é presidente da Câmara Municipal de Patos, e por incrível que pareça, ele é professor. E, vereador, caberá uma nota de repúdio da Câmara Municipal de Santa Rita para com esse vereador? Eu vou me apropriar da matéria. Se você tiver, me mande, por favor, que eu vou analisar e farei isso. Eu tenho uma irmã, foi até bom lembrar, eu tenho uma irmã que é professora universitária, professora Bernardina Maria, aqui do Alto. Eu lembro do esforço da professora Bernardina, na época aluna, a gente tudo com uma situação muito carente, e ela fez, você imagina a minha mãe, doméstica, costureira não é de fábrica, costureira é de ficar pegando um pano aqui e acolá, um fundo de uma calça para costurar, uma barra de calça para sobreviver, criar a gente, e essa mulher formar alguém, e essa filha ser professora universitária. É uma alegria muito grande para minha mãe, que faleceu, que Deus o tenha no bom lugar, e uma mulher semi-analfabeta. Quer dizer, minha mãe conseguiu pegar a filha mais nova, levar à universidade, e essa menina virar professora universitária. Eu sei a luta dela, eu sei o esforço dela. Então, vereador, professor, dizer isso, a gente tem que lamentar e repudiar. Me manda essa matéria que eu vou ler ela e vou, se for o caso, apresentar uma nota de repúdio ao presidente da Câmara de Patos. Ele não pode jamais se reportar. Pombal. Como é o nome dele? Pombal. Marcos Bandeira de Pombal. Pombal. Ele não pode jamais se dirigir aos nossos professores dessa forma. Muito pelo contrário. A gente tem que eu vou mandar com prazer, enaltecendo e parabenizando. Certo, com prazer eu vou enviar a matéria e o vídeo dele falando. Vereador, nesse restante do seu mandato, qual será o seu foco principal? Em que o senhor vai se concentrar e dizer assim,
eu vou sentar fogo nessas minhas ações aqui, nesses meus projetos? Como eu falei, nós já temos 5 projetos, está protocolado na Câmara, já deu entrada, são proteção às mulheres. Esses nós vamos caminhar porque são de suma importância. Nós temos as conferências que estão para serem realizadas. Por exemplo, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar. Pós-conferência, o conselho instalado, a gente tem que estar dentro do conselho, fazendo que o conselho trabalhe. Porque o conselho é aquele que vai diagnosticar a vida de quem passa necessidade na cidade e de como é que está a alimentação do nosso povo. Nós sabemos que as dificuldades existem. É para isso que existe o conselho e ele não está instalado. Esse é um foco. Um outro foco importante é homenagear, como eu falei, figuras da nossa cidade que, num dado momento, contribuíram com a nossa história. E buscar, lutar e trabalhar para concretizar a instalação do nosso Museu Público Municipal e do nosso teatro. São pouco tempo para isso, mas eu vou me agarrar nisso aí porque eu entendo a necessidade. E buscar dialogar, Lindo, coisa que eu não fiz no mandato passado, eu fiquei muito ocupado na burocracia. A burocracia é extremamente importante, mas você não pode ser burocrata demais, porque as pessoas precisam ser informadas e nós temos que estar abertos a dialogar. Eu fui até Várzea Nova fazem 10 dias e fui a convite de algumas pessoas que trabalham com agricultura familiar aqui na frente do Teixeirão. Olha que dado importante. Na frente daquela nova estação que está sendo construída, tem uma ruazinha que eu esqueci o nome, rapaz. É Rua da... Tem um nomezinho. De frente à estação, qual é a proposta dos comerciantes? É que para na sexta-feira à tarde, a feira venha para ali. Porque os trens vão chegar lotados de 4h30 até 7 da noite e, circunstancialmente, vão passar na feirinha de agricultura familiar. Veja, a ideia não surgiu do vereador, saiu do prefeito, do deputado, saiu do povo. Vê coisa importante. Então, é uma matéria que eu estou estudando, os caminhos para poder concretizar isso aí. É que a Feira da Agricultura Familiar possa estar ali. Rapaz, eu não me lembro o nome aqui agora. É uma ruazinha de frente à Estação Nova, que foi recém-construída ali em Várzea Nova. Mas a gente tem ali, tem tudo anotado, me vi isso aqui na cabeça agora, a gente vai abraçar isso aí. Ok, meu irmão? Ô, Bastinho, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, papo excepcional. Quando eu lhe convidei, teve algumas dificuldades de agenda, mas em nenhum momento você disse, pode perguntar isso, pode perguntar aquilo. Não tem nenhuma pergunta montada aqui, eu fui que montei a pauta aqui, você não se furtou a responder nenhuma pergunta. Mas antes de terminar, Bastinho, nós temos aqui um momento cipuada. Eu vou dizer uma palavra ou uma frase, e você também, rapidinho, você responde. Vamos lá? Manda. Um lugar. Santa Rita. Uma tristeza. Oi? Continue, pode falar. Pode perguntar. Uma tristeza. Uma tristeza? Sim. Não tem mais minha mãe, rapaz. Uma alegria. Tá podendo representar o nosso povo, tá com a minha família, tá com saúde, mesmo com cabelinho branco. Partido dos Trabalhadores. É minha paixão. João Azevedo. Grande governador, inclusive apresentamos um título de cidadão para ele aqui em Santa Rita. Ricardo Coutinho. Grande gestor, grande governador também. Maroja. Grande prefeito. Fiz oposição, mas tem meu respeito. Marcos Odilon. Eu já tenho mais ressalva. Marcos Odilon, ele era mais fanfarrão, mais folclórico do que gestor. Maroja era mais gestor, então eu tenho essa diferença. Bolsonaro. É um percalço da vida. Foi um acidente. Lula. É o meu amor. Minha inspiração de vida. Aborto. Sou contra. Armas. Totalmente contra. Drogas. Contra. Um abraço. Um abraço em você, meu amigo, que me convidou para esse momento tão especial. Obrigado, Bastinho. Amigos. Rapaz, tenho muitos. Tem aqui Branquinho, que anda comigo, Robson, José, Edivan aí em Várzea Nova, Marinaldo. Rapaz, eu vou falar aqui, eu peço desculpa aqueles que eu não lembrei aqui de repente, mas eu sou uma pessoa de muitos amigos, graças a Deus. Minha companheira aqui atrás, fazendo a janta. Em que ou em quem você daria uma cipuada no lombo?
Rapaz, assim, por ser um defensor da vida, eu não daria em ninguém, sabe? Eu não... É mais fácil eu levar, essa que é a verdade. A vida. É bela. Temos que viver com alegria, com satisfação, amanhecer todo dia com disposição. Futuro. A Deus pertence, mas vamos construí-lo, trabalhando muito. Uma saudade. Quando eu jogava futebol, pai, eu sou um apaixonado por futebol. Eu parei de jogar, até porque estou com 60 anos, e tenho condições de jogar, porque sou magrinho e tal, mas eu tenho medo de quebrar uma perna e a gente trabalha para cima e para baixo, não pode estar em casa engessado, né? Família. É tudo para mim, são meus filhos, minha companheira, estão aqui, eu estou 36 anos com essa criatura me tolerando, não é brincadeira não. Deus. Rapaz, eu tenho muita fé em Deus, costumo de vez em quando estar assistindo minhas missas, especialmente do padre Júlio Lancelotti aos domingos, que é minha fonte de inspiração, de momento de reflexão, para poder estar me preparando, me espiritualizando para a luta. Bastinho, vereador Bastinho, vereador Sebastião do sindicato. Isso. Mais uma vez, eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para essa conversa, para levar um pouco do que o senhor pensa, seu mandato, seus projetos futuros. E fique à vontade para a sua mensagem para os santarritenses. Posso ficar à vontade. Obrigado. Inicialmente, eu quero agradecer a você pelo espaço, ao público que está aqui até agora, um bom público nos assistindo. Lembrar a toda a região metropolitana que sábado à tarde, não lembro se é 13 horas, haverá a grande plenária regional do Orçamento Democrático do Estado. É importante nós aqui de Santa Rita irmos lá para decidir o que é que nós queremos para o ano que vem do orçamento. Por exemplo, uma UPA aqui no Altas Populares seria de grande importância. Nós defendemos isso. Um restaurante popular nessa região, nós defendemos isso. Reforma de algumas escolas importantes do Estado, nós defendemos isso. Para isso, a gente tem que ir lá, votar e decidir. A reforma aqui do CSU, perto da minha casa. Então, são demandas emergenciais importantes a nível de governo do Estado. E, no mais, dizer que estou muito satisfeito, muito feliz. Dar um abraço aos vereadores que estiveram aqui assistindo, Paulinho Fernandes, Alisson Gomes, outros que eu não estou lembrando aqui o nome. Aquele abraço. A luta continua e estou à disposição. Quando quiser, não tem cerimônia, não tem dificuldade, é questão só de tempo mesmo. Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado, vereador. Quero agradecer também a Robson, que foi o interlocutor dessa nossa conversa. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui, a Cipuada é nordestina. Abraço, gente. Obrigado.